Prezados irmãos em Cristo, mais uma vez estamos aqui. Obrigado pela sua audiência. Queremos desconstruir a pregação enganosa do nosso irmão pastor Luiz Gonçalves. Eu crio uma história, aponto e quando eu apontar você diz o que está escrito. Porque se você não falar, minha frase não fica completa. Vamos lá. O pregador vai à igreja pregar o Evangelho que fala de Jesus, que morreu e nos deu a sua graça para nos salvar do pecado, e pecado é a transgressão da lei. Você concorda que pecado é a transgressão da lei? Sim. Para quem tem dúvidas, é só ler Romanos 7, verso 7, Romanos 4, 15 e 1 João 3, verso 4. Já está bom, né? Então vamos de novo, mais uma vez, para ficar bem legal. Vai lá. Não, põe vida nesse negócio. Vai a pregar o que fala de que morreu e nos deu a sua para nos salvar do que é a transgressão da lei. As pessoas dizem por aí que a salvação é pela graça e que a lei foi abolida. Dizem isso por aí, não dizem? Essa é uma doutrina do inimigo e não de Deus. Mas vamos imaginar que esse ensinamento fosse verdade. Não é, mas vamos imaginar. Então vamos tirar a lei para ver o que acontece. Você que está com a lei, vai. Pode ser por ali mesmo. Ele é peruano, então só entende inglês. Entendeu o que eu falei, né? Tivemos uma reunião esses dias de jovens, mas ele entendeu tudo o que eu falei. Vamos lá. De novo, vai a pregar o que fala de que morreu e nos deu a sua para nos salvar do que é a transgressão da. Veja, se não tem lei, não tem o quê? Porque pecado é a transgressão da. De novo, se não tem lei, não tem. Porque pecado é a transgressão da. Então as pessoas que dizem que a lei foi abolida estão dizendo que não existe mais pecado. Vai. Veja, se você tira a lei, olha o problema que dá. Vamos mais. Quem sabe você poderia ir um pouquinho agora mais para lá. Aí, para lá, assim, vocês todos. Aí, ótimo, excelente. Não, mais vida. Vai a pregar o que fala de que morreu e nos deu a sua para nos salvar do. As pessoas dizem, somos salvos pela? E dizem, a lei foi? É o que dizem. Então veja, se você não tem lei, não tem o quê? Pecado. E se não tem pecado, não tem o quê? Não tem graça. Só tem graça se tiver pecado. Olha o que vocês falaram. A 3ABN gravou isso, hein? Vamos de novo. Se não tem lei, não tem? Não, mais forte. Se não tem lei, não tem pecado. E se não tem pecado, anula o quê? A graça. Então dizer que somos salvos pela graça sem a lei é uma desgraça. Não vai ainda não, fica aqui. Quanto mais graça, melhor, irmão. Veja, nós somos salvos pela graça, mas salvos do quê? Do pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. Se você tira a lei, não tem pecado. Se não tem pecado, para que graça? Então, dizer que somos salvos pela graça sem a lei é um problema, é uma estratégia do inimigo. Infelizmente você tem que sair, né? Tirar a graça daqui, né? Vamos mais. Vamos, gente. Vai a pregar o que fala de que morreu e nos deu a sua. Percebe que já não teve tanta graça assim. Você vê, você tira a lei, se não tem lei, não tem o quê? Pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Se anula a graça, Cristo morreu em. É aí que o inimigo quer chegar. É aí que o inimigo quer mexer. Quando ele diz que a lei foi abolida, ele está querendo atingir o plano da salvação em Jesus Cristo. Mas ele está derrotado em nome de Jesus. Quantas pessoas creem errado porque aprenderam errado? Mas hoje estamos aprendendo direito. Amém, irmãos?
Bye, bye. Vamos mais. O vai a pregar o que fala de? Vamos lá, traz para frente. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Se anula a graça, Cristo morreu em? Se Cristo morreu em vão, para quê? Para que evangelho? Se ele morreu em vão, para que evangelho? Eu estou desapontado pela forma como um pastor que estudou muito tem o descaro de enganar o povo de Deus. Uma mentira engenhosamente estruturada para escamotear a verdade em defesa do indefesável. Qualquer pessoa que nasceu na igreja adventista com esta forma enganosa de ensinar as escrituras, sobretudo assuntos polêmicos, jamais ele vai entender a verdade sobre as escrituras. O pastor Luiz engana os seus próprios irmãos na fé. Ele fala meias verdades. Ele só seria sincero se, ao falar da lei abolida, trouxesse aqui os textos que falam da abolição ou da substituição da lei. Mas ele não o fez. Para falar da lei, primeiro nós temos que dizer que antes de Deus dar a lei dos 10 mandamentos escritos com seu próprio dedo a Moisés, no mundo já existia a lei natural, lei pela qual todos aqueles que nasceram e morreram sem conhecer a lei, sem a lei ter sido dada, eles vão ser julgados por esta lei, lei natural ou lei moral. Nós temos que separar as águas. De forma como ele fala, para enganar, é como se na Bíblia existisse uma só lei, o que não é verdade. Na Bíblia existem 2 leis e nós vamos provar aqui que na Bíblia existem 2 leis. Do jeito enganoso que ele prega, primeiro engana os que estão lhe escutando e cria uma distorção aos que defendem uma verdade clara nas escrituras. Deste jeito está a chamar eles de aldrabões, porquanto o aldrabão é ele. O próprio aldrabão chama os outros de aldrabões. Vamos ler a Bíblia para não estarmos só falando sem em concreto confirmar o que nós estamos a falar nas escrituras. Vamos ler Hebreus 8, de 6 a 13. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. 7. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, qual? Deuteronômio 4:13 responde. Hebreus 7:11 responde. Nós vamos depois lá chegar. Vamos continuar. Nunca se teria buscado lugar a segunda. Qual é a segunda? Existe uma primeira aliança, existe uma segunda aliança. Verso 8 responde qual é o segundo. Porque repreendendo-os lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança. Eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis ao seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior.
porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. A palavra de Deus mostra claramente que há uma aliança velha e há uma nova emergir, e que a velha passará e a nova vai estar em vigor, que é eterna, que é perfeita. E qual é a antiga aliança? A antiga aliança se sela por lei, por isso já dissemos que os sacerdócios e as leis estão intrinsecamente ligados, são inseparáveis. Vamos depois provar isso um pouquinho mais embaixo. Mas só para avisar que em Deuteronômio 4:13 vamos encontrar os 10 mandamentos, estatutos e juízos que no Deuteronômio 5 vamos encontrar os juízos e estatutos como fazendo parte do mesmo pacote de lei que está em Deuteronômio 4:13, que mostra que os 10 mandamentos, para além de lei, sela a aliança de Deus para com o povo de Israel, sem dúvida alguma. Cada aliança tem lei. Hebreus 7:11-12. Vou ler. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Mudança da lei está explícita nas Escrituras. Alguém diz porque não, esta lei é lei da mudança de sacerdócio. O verso 12 está a dizer que quando o sacerdócio muda, necessariamente se faz mudança da lei. Há ou não mudança da lei? Há. Está mentindo ou não o pastor Luiz Gonçalves? Está mentindo. A lei que o povo recebeu no monte Herebe foi substituída. Aquele sacerdócio levítico sob o qual o povo recebeu a lei, que era por ordem de Arão, este sacerdócio passou. Estamos no sacerdócio de Cristo. E Cristo não tem leis. Vamos continuar. A aliança levi de Moisés, ou de 10 mandamentos, esta aliança passou com a sua lei, ou seja, abolida. A aliança com casa de Israel, ou com casa de Judá, lei de Cristo ou lei de Espírito, esta lei está em vigor. Esta lei sim tem mandamentos. Mateus 22, de 37 a 40, eu vou ler. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus disse-lhe: amarás o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. A Bíblia está clara e claríssima que existem 2 leis. Uma já revogada após a morte de Cristo Jesus, porque daí começa o novo sacerdócio. Pastor Luiz Gonçalves mentiu o seu povo. Que Deus te ajude a reconhecer e
a corrigir, no nome de Jesus.